livrou-me dos braços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus, herdeiro de Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Só o Senhor daria sua vida pra me salvar. Nem o outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus, herdeiro de Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Toda a terra te louva, Senhor, por meus feitos e teu grande amor. Toda a terra te louva, Senhor, por meus feitos e teu grande amor. Pois grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, como cantamos, só o Senhor daria a sua vida para nos salvar, Deus. O Senhor conhece o nosso ser, o Senhor sabe como realmente somos. O Senhor sabe, Deus, os nossos defeitos, nossos pecados. Nós te pedimos perdão nesses momentos por todos eles, Pai. Nós queremos, ó Pai, nessa noite ouvir a Tua voz e guardar em nosso coração e fazer a Tua vontade prevalecer em nossa vida. Pai, te pedimos perdão pelos pecados de todos nós que estamos aqui presentes, Senhor Deus. Queremos, Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe em nosso ser. Que o Senhor nos dê forças, ó Pai, para que a gente possa fazer de verdade a Tua vontade, não a nossa, Senhor Deus. Tu és o Deus que é digno de toda a honra, a glória e louvor, e a santidade é toda a Tua, e a Tua palavra que nos santifica em todo o tempo, Deus. Nós, Senhor Jesus, queremos engrandecer o Teu santo nome, louvar, Deus, por Teus feitos e maravilhas, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, que graças a Deus se renova a cada dia, e ela é a razão de não sermos consumidos, Senhor Jesus. Deus de amor, faça com que a Tua igreja, Senhor Deus, brilhe realmente nesse lugar. Que o Senhor Deus restabeleça realmente o Seu trono aqui, e que as pessoas vejam que o Senhor está aqui e desejem estar aqui conosco, Pai. Capacite a cada um de nós para que os nossos lábios realmente possam falar da Tua verdade, da Tua palavra, que de nós possas jorrar as águas vivas para as terras secas que estão aí neste mundo, Senhor Deus. Tu és o Deus digno de toda a honra, glória e louvor. Receba esses louvores, Senhor Deus, que fazemos aqui com tanta simplicidade a um Deus tão grande, às vezes incompreensível para nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer em nossas vidas. Amém.
digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a tua glória está aqui neste lugar, digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a tua glória está aqui nesse lugar. Anjos te cercam, querubins, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, 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 digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a tua glória está aqui neste lugar. Anjos te cercam, querubins, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, 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 louvado seja o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor.
tudo a glória. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, Minha identidade é servo do Senhor. dentro da fornalha vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Porque meu filho era uma criança quando começou. Era uma criança. E eu, como mãe, corri e pedi ajuda. Ninguém fez nada. Vem Nada. minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar, vem minha Porque meu filho era uma criança quando começou. Era uma criança. E eu, como mãe, corri e pedi ajuda. Ninguém fez nada. Nada. Nada.
Amém, irmãos? Vamos ouvir uma palavra do pessoal aí do grupo de teatro. O pessoal do grupo de teatro está com uma palavra. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer ao Gé, que ajudou nos ensaios, a Jéssica Ana, ao Rodrigo e à Noren, que não fazem parte do nosso grupo, do Grupo Chamas, mas mesmo assim eles se propôs a ajudar e nos ajudar e nos abençoaram fazendo essa peça. O que nós quisemos passar foi que muitas vezes nós estamos na igreja, sentamos no banco, ouvimos a palavra, só que os nossos corações estão vazios e estão preenchidos de outras coisas. Brigas dentro de casa, uma tristeza que nós ficamos perguntando o porquê de várias coisas, e de vez de buscar Deus, nós só ficamos culpando e murmurando Ele sobre a soberba de achar que sabe de tudo, mas, na verdade, nós temos muito que aprender, e que seja uma verdade Cristo na nossa vida, que nós possamos sentar aqui e reconhecer que nós somos falhos, somos pecadores, e que nós precisamos dEle, precisamos aprender. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Diante disso tudo que hoje foi visto, né, eu faço um convite a todos vocês, que vocês possam abrir as suas bocas e pregar a palavra de Deus. O grupo Chama, né, se propôs a estar fazendo evangelizações aqui no bairro, levando a palavra às pessoas que não são convertidas, e eu chamo a todos vocês também para participar disso. Não somente fazemos a peça, a parte lúdica, né? Mas também frente a frente, e falar mesmo com a pessoa, também a parte da panfletagem, e nos propomos a fazer isso. E eu convido vocês, igreja, a estar junto com a gente, a participar dessa maravilha que é anunciar as boas novas. Amém, igreja. Amém, irmãos? Então, que Deus esteja abençoando o grupo teatral. Isso é uma mensagem para todos nós, né, irmãos? Que nós, às vezes, estamos atarefados com muitas coisas e a gente não acha tempo para estar falando de Deus. Então, que nós possamos parar e refletir um pouco e que nós possamos cada dia mais estar na presença de Deus. Nós também vamos passar um pequeno aviso aqui sobre a semana que vem vai ter um encontro de casais, né? Então, os irmãos não esqueçam do encontro de casais na semana que vem, que será, acho que às 20 horas. Então, que todos os casais estejam aí para estar nos ajudando aí no Ministério de Casal aí, que vai ter uma preleção muito boa. Então, todos estão convidados para estar aqui, todos os casais. Então, agora eu passo a palavra ao pastor Éder, que vai trazer a palavra desta noite. Que Deus esteja abençoando a vida do pastor Éder, que nós estejamos com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Como não tem nada a dizer diante de cenas reais como essa daqui, me cabe, às vezes, desviar o meu foco para não me sentir tão culpado de uma responsabilidade que também é minha. E um texto que nos convida a pensar em relacionamento. Não um relacionamento de um homem para com uma mulher, ou de uma mulher com um homem, mas um relacionamento de um para lá no Evangelho
Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Eu estarei lendo a partir do verso 11. Como o texto é um pouco grande, eu peço ao pastor Carlos a permissão de lermos sentados. Tá bom? Um pouco comprido o texto. Ou prefere em pé? Então vamos ficar em pé. É um pouco grande e eu vou falar pausadamente. Lucas, capítulo de número 15, do verso 11 até o verso 31. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo fome? Levantar-te-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai quando ainda estava longe, viu o seu pai e se comoveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e nos alegramos. Pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu uma música e danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, servi-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado? Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegramos e folgamos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Convido mais uma vez a um momento de oração. Senhor, o teu texto, a tua palavra, que é sagrada, está diante de nós. E ela nos convida a pensar sobre ela, a aprender do Senhor aquilo que o Senhor tem a nos ensinar essa noite. Nosso desejo e vontade é que o Senhor encontre em cada coração um coração receptível àquilo que o Senhor tem a nos oferecer, e que o Senhor nos dê a sensibilidade para, no mundo cheio e repleto de vozes, ouvir a tua voz e nos alegrar com ela. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem assentar. Nós fomos criados
a imagem de Deus. Essa afirmação ela é muito interessante e como também ela é muito sugestiva para ser discutida e refletida em um momento como esse. E o que será que nos dá essa certeza que nós somos isso que acabamos de afirmar, a imagem de Deus? É somente o homem a única imagem de Deus? Ou existem outras criaturas que também são essa imagem de Deus? Caso exista outra criação, o que será que existe, ou caso não exista, na verdade, outra criação, o que será que existe em nós, que Deus, quando olha para nós, percebe em nós a sua imagem? O que será que Deus, que quando olha dos céus, olha para mim, por exemplo, e fala assim, olha, eu encontrei alguém que parece comigo, e eu com ele. Existe alguma coisa que nos assemelha. A beleza não deve ser, nesse caso com Deus eu perco, mas com qualquer um aqui dá para disputar, né? Dá para competir. Mas não deve ser beleza, não deve ser altura, porque o que me fez nascer pequeno foi o fato de lá no início alguma coisa ter saído do controle de Deus. Que parece que, segundo os historiadores, é 1,80 m, era do pastor Carlos para cima, a perfeição adâmica. Mas como nasci pequeno, percebo que alguma coisa aconteceu na história que me deformou, que não me permitiu ser como o projeto inicial. Mas o que será que Deus, quando olha para mim, percebe em mim a sua imagem? O que será que existe em nós, que ao olhar para nós, Deus fala assim, aqui está a minha imagem, aqui está a minha semelhança? Alguns poderiam dizer que o que nos faz a imagem de Deus é o fato de termos vontade. Por exemplo, Deus tem vontade e nós também temos vontade. E o fato de termos vontade nos assemelha. Poderiam decidir sobre qualquer coisa, por exemplo. O homem tem a liberdade de decidir sobre qualquer coisa. Tanto que, em algum momento da história, optou por não decidir por Deus. Então, essa capacidade de decisão, vai dizer alguns autores, é o que nos faz a imagem de Deus. É o que nos faz semelhante a Deus. Podemos escolher até mesmo amar a Deus ou não. Isso não há uma determinação divina e nos obrigar a amá-lo. Ele não faz isso. Existe uma vontade. Nós amamos se quisermos. E parece que essa vontade, segundo alguns, que nos faz imagem de Deus. Essa livre vontade de escolher é o que nos torna semelhantes. Outros diriam que é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de pensar. O que nos faz semelhantes a Deus é essa racionalidade mental que temos e que Ele também tem. Ou seja, a capacidade de pensar e de organizar o pensamento pensado. Então, o que nos faz, por exemplo, semelhantes a Deus é essa livre capacidade do pensamento. A razão é o elo que nos liga ao Criador. Deus é um ser racional e, consequentemente, nós, por sermos a imagem de Deus, também somos criaturas racionais. A segunda tentativa de responder o que nos assemelha a Deus, o que nos faz a imagem de Deus. Mas o que também nos impressiona diante dessas duas afirmações é perceber em outros seres essas duas características. Por exemplo, os seres angelicais, eles tanto pensam como também têm vontade. Porém, quando eu percebo que eles também têm essas duas qualificações que poderiam me assemelhar com Deus, eu percebo que eles não são feitos à imagem de Deus. A única imagem de Deus, segundo o próprio texto sagrado, é o homem. Então não pode ser nem por um lado o raciocínio e nem por um lado essa vontade. Deve existir um elemento a mais, alguma coisa que nós temos que encontrar e perceber para vermos o quanto somos iguais a Deus. Então fica um pouco descartado essa ideia de vontade e essa ideia de pensamento, porque os anjos também pensam e também têm vontade, mas nenhum deles foi chamado de imagem de Deus. No primeiro momento, isso dá um nó na cabeça da gente. Por que essa procura louca de querer perceber o que nos faz igual a Deus? O que nos torna semelhantes a Deus? Porque ao perceber essa semelhança, nos dirige a um melhor relacionamento com Ele. Lembra que eu falei para vocês aqui? Que o nosso tema vai girar em torno de relacionamento, a partir do texto que nos permite pensar assim. Por que afirmamos para nós que somos os únicos seres criados, que temos em nós algo semelhantes a Deus? No entanto, não pode ser nem a vontade, como eu disse, nem a razão, porque também os anjos possuem esses dois elementos, essas duas qualidades.
Então, o que nos torna a imagem de Deus? O que nos faz a imagem de Deus? O que será que existe em nós que Deus, quando olha, percebe em nós a sua imagem? O que nos faz ser imagem de Deus, parece aqui, a partir do texto que a gente não viu, mas que a gente vai ver depois, essa capacidade de muitos serem um. É interessante que Deus, quando afirma que o homem é a imagem dele, ele só fala isso depois que ele cria a mulher. E depois que a mulher e o homem se unificam, a partir dessa união que não dá mais para desassociar, ali você encontra a imagem de Deus. Essa capacidade de dois, por exemplo, ser um. É só olhar, por exemplo, para a própria natureza de Deus. Quando pensamos no Deus da Bíblia, nós encontramos um problema muito grande para a nossa razão, para nosso pensamento. Porque o Deus que é revelado na Bíblia transcende, vai além da nossa capacidade de definir em conceitos. Mas nós conseguimos percebê-lo conforme a sua vontade e como ele se revela a nós. Mas não nos cabe, ou nós não temos informações suficientes para definir Deus de forma essencial. O ser de Deus transcende a qualquer raciocínio humano. Não podemos determinar nada sobre a essência de Deus daqui para lá. Nós podemos determinar alguma coisa da essência de Deus de lá para cá, ou seja, quando Deus revela para nós. É impossível um cientista em laboratório começar, peraí, deixa eu pegar aquela tal partícula de Deus que encontraram por aí, uma tal de partícula de Deus, e tentar examinar essa partícula para chegar à conclusão de que Deus tem uma essência tal. É impossível. É impossível. Essa ideia de partícula de Deus é uma poeira que, segundo eles, foi o que deu início a tudo. Mas não dá para chegar a essa conclusão. Então não existe daqui para lá uma ferramenta que nos faz definir quem Deus é. Somente de lá para cá, Deus se revela. E a gente sabe que a última revelação que Ele nos trouxe foi por meio de seu Filho. A revelação última e perfeita. A forma em que Deus se apresenta aos seres humanos é tripessoal, como eu falei. Nós chamamos Deus de Pai, de Filho, de Espírito Santo, mas entendemos que só existe um Deus. Também entendemos que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Pai e nem o Espírito, mas não são três deuses, é um só Deus. Quando eu olho essa maneira de Deus ser, eu percebo que Ele está dizendo para nós o que nos faz ser a sua imagem, pelo menos a partir daquilo que a gente percebe no próprio texto. Mas vamos voltar à questão de Deus ser um grande problema para a nossa razão. A nossa razão não consegue entender isso de forma clara, ainda. Paulo vai dizer que hoje nós o vemos como por um espelho, mas um dia nós o veremos como Ele é. Um dia, não agora. O que está em jogo agora é perceber Deus, por mais que seja um, que Ele é trino. A razão não consegue descrever isso. Nós aceitamos por um dado de fé. E a fé não é essa definição de fé como nós entendemos, mas é a confiança no caráter de alguém que não muda. Isso é fé. A partir, por exemplo, da própria relação de Deus com Abraão. A fé em um Deus que não muda, a ponto de se Isaac morrer, não o rapazinho aqui, o Isaac de Abraão, se o Isaac morrer, Deus levantaria dentre os mortos. A questão é, Deus é capaz de permanecer fiel porque Ele disse. Fé é a confiança no caráter de um Deus que não muda. Agora, é exatamente nesse ponto que nós nos identificamos com Deus. Não é somente a razão nem a vontade própria que nos assemelha a Ele, como eu disse, mas a capacidade de relacionamento, a capacidade de múltiplos ser uno, essa capacidade de dois completamente opostos um do outro, em matrimônio ser uma só carne. Isso também foge da capacidade humana de pensar. Mas é isso que se entende, por exemplo, unidade que não pode se separar. Quando o pastor Carlos faz casamento, ele gosta muito de usar esse exemplo da folha. Quando você cola uma folha na outra. Se você vai tentar romper ou descolar uma na outra, uma das partes se rompem. É dano. Então aquilo que Deus uniu, que não separe o homem, é esse o projeto. E por quê? Porque Ele percebe nisso a sua imagem. Ele percebe que aqui Ele encontra alguém que Ele criou, que o seu ser se assemelha. Essa capacidade de múltiplos ser uno. Em Gênesis 1, 27, né? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 1, 27. Diz assim, ó, que Deus criou o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. A partir da imagem, a partir da criação do homem e da mulher, Deus olha para a sua criação e diz: isso aqui é minha imagem. A imagem de Deus é vista em nós nessa capacidade de muitos serem um. É por isso que eu começo a entender a oração de Jesus lá em João 17. Senhor, para que eles sejam um, como eu sou em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a preocupação nessa oração. A oração da unidade da igreja, a ponto, como diz o pastor, virar um purê de batata, não saber quem é quem, de tão misturado que estão, mas ao mesmo tempo saber que o fato de ser um é a única forma de tornar o Cristo conhecido, para que o mundo creia que tu me enviaste. A partir da unidade desse povo. Por exemplo, Deus, quando olha a Torre de Babel, as centenas ou milhares de pessoas que estavam ali em Babel trabalhando, ele vai dizer uma coisa que é muito interessante. O povo é um só, ele está dizendo. Ou seja, tem uma só língua. E agora que começaram a fazer isso, já não há mais restrição para todos aqueles que atentarem a fazer. Olha a preocupação do próprio Deus quando olha, agora eles são um só. Essa unidade, a gente soubesse o estrago que nós faríamos enquanto igreja, se tivéssemos essa unidade, o quanto nós poderíamos arrancar de proveito se fôssemos mais unidos. É isso que ele tanto ora e orou na oração sacerdotal, e aquilo que Deus também diz quando percebe o povo unido, claro que para fazer um projeto completamente contrário da vontade de Deus, mas essa unidade do povo, ninguém consegue vencer quando eles estão unidos. Em julho do ano passado, a gente viu um pouco o tremor dos nossos governantes quando a nação saiu para a rua. A preocupação é, agora o povo é um, agora não tem mais jeito. O fato da unificação do povo para um propósito último fez os governantes tremerem, rever os conceitos inclusive. Hoje o PMDB está uma briga com o PT, que até então era aliado, porque tudo isso reação daquilo que começou em junho. E Deus, quando olha essa unidade do povo, ele percebe, peraí, agora ninguém mais vai poder contra eles, então deixa eu ir lá resolver esse problema. E aí ele mistura as línguas, aí começa. A capacidade de muitos serem um presencia em nós a imagem de Deus, como eu disse. Deus é um ser racional, e isso a gente sabe. E nós que somos suas criaturas, imagem e semelhança, também somos seres racionais. Mas a questão é, se Deus também é um ser relacional, por sermos a sua imagem e semelhança, também somos seres de relacionamentos. Isso é uma questão de sobrevivência. O ser humano, por natureza, ele procura relacionamento, ele não vive isolado. É impossível existir um homem que vive isolado. Até o esquimó que vive distante daqui, ele vive em grupo. Porque é impossível o homem viver se não ser relacional. Então parece que o relacionamento também é aquilo que nos identifica como imagem de Deus. Somos profundamente dependentes de relacionamentos. Uns de menos, outros de mais. Tem pessoas que não gostam de ficar sozinho em casa. Eu tinha essa crise muito grande. Ficava ligando para os outros. Estou em casa sozinho, eu posso falar com você? Pode, o crédito é seu, dizia o meu ouvinte. Aí ficava horas e horas. Porque esse sentimento de ausência pelo fato de estar sozinho. Quer conversar com alguém. A maior prova disso é a quantidade de pessoas que postam coisas em redes sociais. A vontade de saber que é ouvido. E aí começa a escrever coisas que não deveria escrever. Mas escreve. O desejo do homem de querer ser ouvido. E gostar. Será que alguém vai me dar uma curtida? Será que alguém vai compartilhar isso que eu estou dizendo? Será que alguém vai fazer um comentário? E sabe que o desejo é esse. Porque foi criado para se relacionar. Tem pessoas que não conseguem sobreviver sem um diálogo. Sem que o seja informal, por exemplo. Tem pessoas que se relacionam com as outras e as colocam para cima. Agora tem pessoas que se relacionam com outras e colocam para baixo. A questão é com quem eu me relaciono. Quem é que eu vou colocar como ciclo de amizade? Eu tenho uma política de que eu quero pessoas que me façam melhor, que me tornem um homem melhor, que me torne mais santo, que me faça melhor. Eu não posso querer me cercar de pessoas que me colocam para baixo. Então até nesse tipo de relacionamento deve haver uma seleção, porque a gente sabe a influência que um relacionamento pode
causar se não for bem o relacionamento. O que acontece, por exemplo, aqui com os fariseus no contexto do texto que a gente leu aqui. E deixa eu só rever o contexto com vocês, porque a grande questão que está por trás dessas parábolas que Jesus vai falar é a questão de relacionamento. Ele estava se relacionando com um grupo de pessoas que eram mal vistas pela sociedade. Ele estava sendo criticado por se relacionar com grupos de pessoas que a sociedade repudiava, que a sociedade considerava como escória. E o fato de conviver com eles, ele recebia uma crítica. E em resposta a essa crítica, ele conta 3 parábolas. Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas, no capítulo 15, verso 1, para a gente ter certeza do que eu estou dizendo. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos, os pecadores, para o ouvir. Ponto. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs essa parábola. Ele conta 3 parábolas. Para defender o povo, não. Ele conta 3 parábolas para se defender. Dizem que essa colocação, a parábola do filho pródigo, ela não é tão... ela não corresponde com o que o texto narra, por exemplo. Porque a questão aqui é um pai que tinha 2 filhos. O foco está no pai, porque o foco é em Jesus, é ele que está sendo criticado. Se ele está sendo criticado, automaticamente é a defesa dele que ele faz. Ele não está defendendo o publicano que ele está comendo, ele não está defendendo o pecador que sentou para ouvi-lo, ele está se defendendo diante de uma crítica de fariseus em relação à sua postura com os outros. E em sua defesa ele conta 3 parábolas. A da mulher que tinha uma dracma, a gente fala que é da dracma perdida. A do pastor que perdeu uma ovelha, a gente fala que é da ovelha perdida. E a do pai que tinha 2 filhos, que a gente fala que é do filho pródigo. Mas é a mesma coisa, dá tudo na mesma coisa. A questão é extrair todos esses elementos do próprio texto, isso é possível. O foco que nós vamos fazer é esse inverso. A gente vai, a partir de agora, mexer com um pai que tinha 2 filhos e se prender tão somente à postura do mais velho diante da bondade do pai. Então vamos lá. Vamos pensar aqui num pai que tinha 2 filhos primeiramente. Jesus fala a respeito aqui de um pai amoroso. Ele começa narrando a ideia de que existe um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que sempre tratou com amor e carinho os seus 2 filhos. Só que era indiscutível. Não tinha como você pensar diferente do amor que esse pai tinha por esses 2 filhos. Tratava em igualdade. O amor era igual. Eu ainda não sou pai, mas os irmãos que têm filhos e 2 filhos, será que é possível amar mais um do que o outro? Eu não sei se é possível. Gostar mais um do que do outro? Não sei se é possível. É a mesma coisa a questão do pai aqui. Não existia um amor dividido maior ou menor. A gente percebe que por ser bondoso, ele amava os 2 por igual. A questão é, como é que eu faço com o amor que o pai dirige para mim? Não é o amor do pai que incomoda, é o que eu faço com o amor do pai. Então, que o pai era amoroso era indiscutível. Tudo o que estivesse ao alcance desse pai, ele faria para deixar os seus 2 meninos felizes. E isso ele fez. Até mesmo sacrificar por amor, caso isso fosse preciso. Jesus nos aponta um exemplo de pai, um modelo para os nossos dias. Se você quer procurar modelos de pai, dá uma olhadinha na descrição desse pai que ele começa a narrar, nessa parábola aqui. Eu sei que nesse auditório nós encontramos esse tipo de qualidade de pais. Por exemplo, o pai que é capaz de tirar da sua boca e dar para o seu filho. Eu falo isso porque eu presenciei isso dentro da minha casa. A minha mãe fez isso, tem um ovo só, o que eu faço? A gente divide? Não, isso é seu. E era mãe, não era pai, mas era a figura da mãe e do pai ao mesmo tempo. Então a gente sabe que esse sentimento não se explica. O sentimento de mãe pelo filho, ou de um pai pelo filho, é capaz de abrir mão daquilo que tem para beneficiar aquele que é sua prole, porque ama. Foi o que o pai fazia aqui. Era indiscutível o amor que ele tinha por esses meninos. Tanto que não é o amor do pai que entra em questão aqui. O que entra em questão é a bondade do pai que ninguém consegue lidar. Lidar com bondade demais é difícil. A gente às vezes pisa na bondade, né? Prefere mais o juízo, a exortação, do que excesso de bondade. Porque nós não sabemos lidar com isso. Nós às vezes utilizamos a bondade que a pessoa tem e a usamos até para fins
não lícitos, porque nós não sabemos lidar com a bondade. Esse pai ama tanto, mas tanto os seus dois meninos, que deu a liberdade, inclusive, até mesmo de amar ou não o seu próprio pai. Você tem a liberdade, vocês dois, de querer ou não amar. O que é mais engraçado aqui, que o filho mais novo mostrava um amor, mas não pelo pai, pelos bens que o pai tinha. Quando ele fala assim, pai, me dá os bens que me pertencem, ele está dizendo assim, pai, eu quero que o senhor morra. É isso que ele está dizendo. Porque pedir heranças com aquele que é o dono da herança vivo é pedir que ele morra. A herança só tem sentido depois que aquele que dá a herança morre. É o seguro de vida. Eu falei, eu vou colocar eu no seguro de vida, mas que eu vou desfrutar do quê, se vou morrer? Seguro de vida é meu, morro, cadê eu? Vou desfrutar da onde, né? É melhor não fazer esse negócio de seguro. Pelo menos para mim agora, deixa eu ficar um pouquinho mais velho. Então o filho mais novo, o mais moço, não consegue se relacionar com toda a bondade de seu pai, deixando uma ferida enorme no coração do seu amoroso Senhor, que tanto lhe quer bem. Não consegue lidar. Meu pai é tão bom, mas tão bom, que eu vou usufruir dessa bondade dele. Eu vou extrair aquilo que ele tem de melhor e vou desperdiçar aí fora. Não sabe lidar com a bondade do pai. Não sabe. Ele vai embora como muitos vão, né? A gente às vezes fica criticando esse garoto aqui, que foi embora porque acreditava que o mundo era melhor do que os braços do seu pai, e pega a herança do pai para desfrutar lá fora, mas por tão pouco a gente vê pessoas indo embora, por menos do que isso. Então a crítica ao filho pródigo aqui, às vezes é desnecessária, porque de vez em quando nós nos percebemos com a mesma atitude. Por tão pouco nós abandonamos, por tão pouco nós abrimos mão da vontade segura do pai para viver a nossa própria vontade, com a fantasia de acreditar que a vida sem o pai é melhor do que a vida com o pai. Parece que viver com o pai era jugo, porque não entendeu o amor e a bondade, não entendeu a graça que estava por trás da vida que o pai estava dirigindo a eles. Então não saber lidar com essas coisas fez esse menino achar que a vida sem o pai era melhor do que a vida com o pai. E a gente viu que o final da história ele se deu muito mal. Só não se deu muito mal ainda porque o pai reverte a situação. No entanto, quando a vida apresenta a realidade como ela é, a gente lembra. Primeiramente eu vou viver a vida sem um pai. Depois a vida mostra as suas garras para nós, a gente pensa, não, é melhor com um pai. Porque o pai é tão bondoso que trata até bem os seus trabalhadores. Até aqueles que são escravos do pai, Deus trata como amigo, o pai trata como amigo. E eu aqui, nesse chiqueiro de porcos, comendo esse tipo de comida, as pessoas vendo a minha situação, não fazendo nada por mim. Olha só, o sentimento de arrependimento que ele passa a ter. Porque ele lembra da bondade do pai, que antes ele não sabia lidar. Quando o negócio apertou, quando o mundo mostrou as suas garras, ele se lembrou. Tinha um lugar seguro para se viver. E eu, de forma leviana, abri mão de tudo aquilo para viver uma vida que só me trouxe atraso. Vocês sabem que quando Jesus fala para os judeus que esse filho pródigo estava se alimentando de comida de porcos, os judeus devem ter ficado loucos da vida. Porque o porco, vocês sabem que é imundo para o judaísmo. E ainda cuidar de porcos, um judeu cuidar de porcos, era a parte mais baixa que uma pessoa pudesse chegar naquela época. E ele cita essa forma justamente para despertar a atenção, para mostrar que o negócio é complicado. Ele radicaliza, inclusive, o exemplo que ele dá. Até hoje, se você lê essa parábola para algum judeu, ele se treme. Como assim? Dar comida para porcos? Se o porco é um elemento completamente impuro, e cuidar de porcos, imagine o estado que chegou esse menino. Amigos, irmãos, não vale a pena abandonar os caminhos do Pai em nome de aventuras que nós nem sabemos se iremos voltar. Às vezes a gente pensa, né? Não, é só um pouquinho, não. Vou fazer como o pastor pegou pela manhã, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver. E esse tem nada a ver, às vezes, não nos dá o tempo para retornar. É nesse nada a ver que a gente se prende. Nesse nada a ver que a gente fica amarrado. Porque quer se aventurar, viver um pouquinho a vida sem o Pai, distanciar um pouco o Pai, o convívio do Pai da minha vida.
E por que isso não vale a pena? Porque as cicatrizes que são feitas, elas às vezes são irreversíveis. A gente vai levar para o resto da vida essas marcas. De frustração, muitas vezes, de pesar, de angústia. Não vale a pena trocar uma presença que você sabe que só vai te fazer melhor por uma aventura fora sem um pai. E às vezes essa aventura fora ela é irreversível. Para esse garoto ainda teve tempo. Para muitos não estão tendo. Tem pessoas que agora estão se desviando, procurando, pegando aquilo que do pai tem de melhor para distribuir com aquilo que não de fato lhe traz proveito. E não tem volta. Acho que foi um domingo ou foi num sábado, foi num domingo. Estava chovendo bastante, passou aqui um rapaz correndo, aí depois ele volta, aí volta e me chama, ó, tem um rapaz querendo falar com você. Falei, comigo? Eu nem conheço esse rapaz, ele quer falar com o pastor. Falei, o pastor Carlos está ali, ó. Mas estava pregando, não dá nem para chamar o pastor Carlos. Falei, agora ficou para mim o negócio. Vou falar que eu sou diácono, brincadeira, não posso falar. Tinha que falar a verdade. Pois não, com toda a coragem, o rapaz com o olho estava drogado, claro. Eu pensei, agora eu vou ser roubado com aquilo que eu não tenho. Deixa até a carteira lá em cima. E aí ele veio correndo, olha, ora por mim aqui, que eu estou há 5 dias na rua, tenho família, tenho 2 filhinhas, mas sou viciado em crack. Eu era da igreja, Assembleia de Deus, ele falou, fui querer experimentar o crack porque me ofereceram, e agora eu estou preso a ele, não consigo. Oro tanto a Deus para me livrar disso, mas eu não consigo me livrar. Percebe? Tentou experimentar um pouquinho a vida sem o pai, e aquele ficou. Se Deus não entrar na vida daquele menino e reverter essa história, ele vai ficar por lá mesmo. Porque quem já lidou com isso sabe que é quase irreversível se não for uma ação divina, principalmente preso a crack. Então, para esse pródigo aqui, até então ele continua no chiqueiro dos porcos. Ele quer voltar, mas ele não consegue voltar. Se não for Deus ali entrar e fazer uma mudança no coração, livrar ele desse vício, esse menino vai continuar assim. Novo, deveria ter uns 23 anos. Bem aparentado, com 2 filhinhas. 5 dias fora de casa porque não podia mais voltar. Queriam pegar ele, né? Então não vale a pena. Não vale a pena trocar uma vida segura por uma aventura qualquer. Não vale a pena trocar toda uma vida construída por alguns momentos de prazer. Não vale a pena. Talvez esses momentos de prazer não me permitam voltar e rever a minha vida e pedir essa misericórdia para o pai, como esse garoto aqui teve a oportunidade de pedir. Agora vamos pensar um pouquinho no mais velho aqui. O mais velho. Agora, é na figura desse mais velho que eu gostaria de ocupar o restante desse tempo que a gente tem, né? E pensar sobre os malefícios que a sua vida nos traria, caso queiramos sua vida imitar. Então, alguns exemplos na Bíblia são colocados para nós, para a gente olhar e dizer, eu não posso ser assim. Você encontra muitos exemplos dignos de imitação, mas você encontra alguns exemplos que estão lá, porque a Bíblia não esconde o fracasso dos seus heróis, ela deixa bem claro. Ela fala que o Davi é um grande rei, mas que ele foi um assassino também. Deixa bem claro ali que os seus heróis também têm defeitos, justamente para nos mostrar aquilo que nós podemos ou não copiar como sendo bom. Então você encontra ali exemplos de pessoas que nós não devemos ser. Esse mais velho, por exemplo, aqui. A figura desse homem está para não imitar aquilo que ele foi. A maneira que ele tratou tanto seu pai como seu irmão. Sem dúvida existem vidas que são dignas de imitação. Muitas. A gente lida o tempo todo com pessoas que são dignas de imitar. Que exalam, por exemplo, aquilo que tanto desejamos ser. Estou fazendo um exercício de, pedindo a Deus direção, claro, mas um exercício de como eu gostaria de ser daqui 20 anos. Não dinheiro, essas coisas, mas questão de caráter, de personalidade, de vida com Deus, se projetando daqui 20 anos. É um trabalhão que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou vendo pessoas dignas de imitação e dizendo, Senhor, eu gostaria também de ser assim. Agora eu sei que não dá, mas quem sabe daqui 20 anos. E aí talvez nesse desejo, nesse anseio, Deus coloque essas pessoas ao meu lado e me ajude a se tornar aquilo que tanto desejo. Mas tem um projeto de vida para mim. Esse garoto está aqui, o mais velho, de exemplo de pessoas para não ser imitada. Nós não devemos ser como esse menino aqui foi. Vidas que nem sequer lembrar serve para nós.
Por outro lado, nós encontramos pessoas dignas de ser imitadas. Vidas que exalam, por exemplo, como eu falei, esse tão bom perfume de Cristo que a gente gostaria de se perfumar o tempo todo. Mas antes de aprofundar nesse assunto, é necessário, ou necessariamente importante, descrever a nós a imagem desse moço. Se eu não posso imitar esse moço, o que esse moço tinha ou tem que eu não devo imitar? Temos que conhecê-lo para podermos, por meio desse conhecimento obtido, separar o que é digno ou não de ser imitado. É claro que nem tudo se joga fora, mas aquilo que é bom deve ser extraído. A gente deve perceber, nesse caso para nós, somente aquilo que é negativo. Porque o texto narra o pensamento negativo daquele homem. Alguns vão dizer que o filho mais velho representa os fariseus e os saduceus. Estava criticando Jesus, o pai dos dois filhos, o filho que foi embora e queria voltar, que eram os publicanos e pecadores. Então ele conta a parábola, narra a parábola, mas coloca todo mundo na história. Existe um filho mais velho aqui, é você fariseu, é você saduceu. Existe um filho mais novo que está querendo voltar, é esses publicanos e pecadores que eu estou comendo com ele. Então o que esse moço tinha, que a gente deve olhar com calma e falar assim, isso aqui não serve para mim, hoje não serve para mim. Ele viu dentro de sua própria casa um exemplo de um pai. Então ele tinha um bom exemplo em casa. E o que leva a querer ser o oposto daquilo que ele estava vendo? De vez em quando a gente se pergunta, né, mas esse menino não tinha nada para fazer assim. Por que ele escolheu isso se eu nunca fui assim, nem a mãe dele nunca foi assim, nem o tio dele nunca foi assim? Por que ele escolheu isso? Por que ele optou por esse lado e não por aquele lado que a gente estava tanto querendo que ele fosse? Então tem coisas que não dá para explicar. E nesse caso aqui, o filho mais velho tem um exemplo de bondade que é o seu próprio pai, mas ele opta em querer ser diferente do pai. E completamente diferente do pai. Um homem, o pai, né, um homem que, segundo o mais novo, tratava até mesmo seus empregados com dignidade, como as pessoas mereciam ser tratadas. Você percebe que o testemunho aqui de dignidade do pai não é de algum amigo do pai, é do filho que foi embora, que teria tudo para falar mal do seu pai. Mas ele não percebe isso. Ele lembra do pai, peraí, o meu pai trata com dignidade até os seus escravos. Ele traz o exemplo de quem é o pai dele. Por que o filho mais velho não foi assim? Por que não conseguiu ter essa mesma dignidade? Essa doçura de caráter como tinha o seu pai? Por que opta por ser diferente? O moço que baseou a sua conduta de vida em sua própria vida. E aqui você começa o início, você percebe o início do fracasso. Dá uma olhadinha no verso 29. O que diz lá? Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tanto tempo, tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ele baseia toda a vida na própria vida dele. Ele se coloca como um padrão. Você nunca percebeu como eu vivi nessa casa, não? Como eu me comportei, a seriedade que eu tratei os teus negócios, os teus bens como era guardado por mim, nunca transgredi uma lei tua. Olha só a arrogância, jogando tudo isso na cara do seu pai. Há tanto tempo te sirvo, ele disse, tanto tempo te sirvo, desde a minha mocidade eu te sirvo, nunca desobedeci uma ordem tua. Olha só, o oposto daquilo que era o pai. É o oposto, por exemplo, daquilo que o pai vai fazer com um filho mais novo. O filho mais novo vem cheio de discurso: olha pai, eu pequei contra ti. Ele é sufocado por beijos e abraços. Nem sequer tem a oportunidade de falar e pedir perdão. O pai não permite. O pai sufoca com beijos e abraços. É o contrário do filho mais velho aqui. É assim que se deve viver, poderia dizer ele. Caso alguém não se adequasse a essa minha maneira digna de viver, não era digno de ser teu filho. É isso que ele faz. Esse teu filho aqui desperdiçou os teus bens com a meretriz. Percebe que ele nem tem coragem de chamar o irmão dele de irmão? Ele chama de teu filho. Tamanho descaso que ele faz aqui do irmão mais novo. Um moço que culpou o seu pai por sua falta de não aproveitar a vida. No mesmo texto vocês vão ver aqui. Uma vida de hipocrisia era que esse moço chamava de vida. Uma vida plenamente voltada à religiosidade cega.
pesada, que não haveria possibilidade de alguma vida ser vivida. Então, a maneira que ele vive é uma vida completamente impossível de viver, e ele culpa o Pai por isso. A culpa é tua. Foi o Senhor que não me deu cabrito para me alegrar com os meus amigos. É o Senhor que impôs lei, mas que lei? Poderia perguntar ao Pai. Se a graça já determinava tudo aquilo que eu queria fazer com vocês. A graça era tão abundante, mas tão abundante da parte do Pai, que o filho mais novo não soube lidar com ela. Ele preferiu usar a bondade do Pai e estragar essa bondade com os outros. O Senhor não me deu um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos, disse o mais velho, jogando na cara do seu pai. Filho, disse o pai, tudo isso é teu. Aí você começa a perceber a incoerência das coisas. O filho joga na cara do pai que ele não pôde usufruir da vida, porque o pai não lhe permitiu, e o pai disse, mas filho, era teu. Por que não aproveitar aquilo que era teu? Por que não usufruir daquilo que era teu e do teu irmão? O teu irmão usufruiu de forma errada, mas você poderia aqui utilizar isso para bem. Por que você não aproveitou daquilo que era teu? Você não aproveitou a vida com dignidade, que a vida deveria ser vivida, porque não quis, poderia responder o pai. O que você culpa agora a ele, né? Isso aqui é muito humano, viu? Não sei porquê, mas eu sempre consigo enxergar isso na vida humana. Essa nossa capacidade enorme de culpar os outros pelo nosso fracasso. A culpa é minha, mas eu sempre tenho que encontrar alguém para colocar a culpa. Isso vem desde sempre. Isso aí vem desde Adão, isso vem desde Caim e Abel, isso vem passando até chegar, por exemplo, agora aqui. Culpando o pai pelo fracasso da vida. Eu preciso encontrar alguém para depositar o meu fracasso. Quem é? Deve ser o governo que nos dá educação. O governo dá educação para a gente, por isso que o Brasil é assim. Culpando o governo. Como se a educação fosse uma obrigação do governo em dar, e não da pessoa em querer se educar. Quando eu fui aprender isso, já era tarde demais, pastor Carlos. Eu tinha 18 anos, quando eu fui aprender que a educação, se eu não perceber que eu preciso me educar, ninguém vai fazer isso por mim. E aí os meus professores ensinavam matemática, ensinavam as coisas, e eu brincava. Aí deve ser o meu karma que eu estou pagando hoje no colégio, né? Mas eu falava assim, ó, mas eu não fui assim tão levado como você não, eu fui um pouco melhor, viu? Mas eu percebi, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Se a educação me falta, cabe a mim me educar. Então vamos correr atrás dos livros. Falei até para a Cláudia que eu tenho que adiar o casamento um mês, porque eu comprei livros agora e fiquei preso no crediário. Mas é por uma boa causa, meus irmãos, é por uma boa causa. É por uma boa causa. Então, culpar os outros pela impossibilidade que é minha, isso é errado. É o que a gente vai ver aqui com o filho pródigo, como eu acabei de ler, né? Eu não vivi a vida porque o Senhor não me permitiu viver. Eu não usufruí da vida porque o Senhor me privava disso. Isso é tão mentira, mas tão mentira, que o filho mais novo mostra que isso é mentira. O amor do pai não segura ninguém. O amor do pai dá liberdade. O que a gente vai fazer com essa liberdade é que é um problema nosso. Aí Paulo vai dizer, meus irmãos, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Cristo vos chamou para ser livres, Paulo disse, mas não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Esse moço não aprendeu o que é ser gente como gente foi seu pai. O que mais provocou a ira do irmão mais velho foi a bondade e o amor do pai, em direção ao irmão mais novo que volta. Isso causou ira. Ele não conseguia perceber, ele não conseguia conceber, na verdade, a ideia de uma pessoa ter feito o mal que fez e ser recebido com cabrito queimando, churrasco, com festas, com danças e com beijos e abraços. Não dá para entender isso daqui. Não dá para entender uma pessoa que deveria receber uma punição e recebe do seu pai uma graça que não dá para calcular. É isso que às vezes nos incomoda, né, quando a gente fala com Deus. Ah, Deus não vai poder salvar esse rapaz aqui não, porque foi muito mal, muito levado. E aí a gente percebe que a graça passa por cima de tudo isso quando há arrependimento. Arrependimento sincero. É a citação que foi hoje dada pela manhã, pelo pastor Carlos. O ladrão na cruz não teve tempo de organizar a sua vida, mas a graça entendeu que o arrependimento ali foi sincero e era suficiente. Hoje você estará comigo no paraíso. A gente não entende essas coisas, não dá para entender. A gente quer colocar critérios, impor justiça, juízo. Tem que ser assim. Tem que ser do meu jeito, viu? Eu sou o irmão mais velho.
Por ser irmão mais velho, esse menino deveria ter que me imitar. E como ele não me imitou, foi embora, e o pai agora recebe ele dessa forma, eu nem sequer vou participar dessa festa que é dele. E meu irmão, ele é teu filho. Percebe como os relacionamentos aqui são inversos? O que mais provoca a ira do mais velho, como eu falei, é a bondade do pai que não dá para ser compreendida. Ele não concebia como é que uma pessoa é recebida com fogos, quando deveria ser recebido com paulada, que é o caso desse menino. E aí, pensando um pouco em nós, de vez em quando a gente se pega a pensar assim, né? Por que alguns irmãos mais novos têm a dificuldade de voltar para a casa do pai? Porque parece que encontra no portão da casa do pai o irmão mais velho que não lhe permite voltar. O irmão mais velho que coloca barreira. Mas você fez aquilo, hein? Você não tem vergonha de estar aqui? Você não é digno de estar aqui. Ou você não é digno de estar aqui. Então você acaba não entendendo a bondade que perdoa, porque está arrependido e quer voltar. E você quer impor um padrão que é teu, que é muito mais de uma ética impossível de ser vivida, do que uma graça, por exemplo, que transforma a vida, como foi aqui a graça do pai. Só para a gente concluir que a maior dificuldade que o pai teve em relação aos seus filhos, não foi perdoar aquele que pecou e foi embora, mas que retorna arrependido. Foi fazer, como é que eu vou relacionar agora, na minha própria casa, aquele que foi embora com aquele que ficou? Como é que eu vou harmonizar o meu lar entre esses dois irmãos? Como é que eu vou fazer o mais velho perceber que o mais novo precisa de uma outra oportunidade? Como é que eu vou fazer o mais novo perceber que a casa, por mais que ele foi embora, continua sendo dele? E que ele pode abrir a geladeira à vontade, porque a casa é dele. Sentir em casa. A maior dificuldade de crise que esse pai aqui teve foi relacionar o irmão que foi embora e voltou com aquele irmão que fica acusando aquele que foi embora. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Nos ajude a não somente compreender, mas assumir para nós essa bondade que ultrapassa a razão. Receber de braços abertos aquele que se arrependeu, mas que opta em querer voltar. Que ele não somente encontre os braços do pai abertos, mas os irmãos mais velhos que ficaram até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fica conosco. Fica conosco nas dificuldades que nós temos. A gente sabe que não é fácil, muitas vezes, lidar com perdão, lidar com aceitação, mas eu sei que tudo isso, o teu Espírito pode fazer isso dentro de nós. A tua vontade pode produzir isso dentro de nós. E aqui nós estamos reconhecendo que nós não podemos com nossa própria força, mas o Senhor pode isso dentro de cada um de nós. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter o Senhor, com a tua bondade, a tua graça, o padrão e o modelo daquilo que queremos ser. O Senhor Jesus, aquele que se humanizou e que nos trouxe uma outra forma de viver humanamente. Nos ajuda, Senhor. Nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, que eu agradeço, Senhor. Amém.